Amigo Jesus, companheiros espirituais que auxiliam, que iluminam e protegem a nossa casa, o nosso centro, rogamos as luzes necessárias para iluminar o nosso irmão, que irá fazer esse pequeno ensinamento da doutrina espírita no dia de hoje. Que ele possa ser envolvido nas vibrações de paz, de amor, e que ele seja intuído nesse momento de estudo e de aprendizagem da nossa doutrina espírita. Com esses pequenos pedidos, damos por iniciado a nossa reunião pública de hoje. Assim seja. Recebe cada provação sem revolta nem desânimo. Procura enxergar o outro lado da dificuldade, a traduzir mensagens para o espírito. Doença no corpo? Pausa para meditação. Problemas na família? Oportunidade de reajuste. Obstáculos naturais? Exercício para a alma. Toda dor tem seu lado positivo. Não te deixes levar pelo desânimo e segue para frente. O objetivo de toda dificuldade é renovar a alma, a fim de elevar o ser às esferas maiores. Amanhã, quando esta dor passar, estarás mais forte e mais sensível, compreendendo melhor o amor e a sabedoria. Olá pessoal, nós estamos aqui essa noite para podermos falar aí do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete a uma das mais belas lições que fala do amor, na verdade, do homem no mundo. Que às vezes nós falamos tanto, teorizamos tanto sobre mundos regenerados, mundos felizes, mas ficamos sempre a perguntarmos-nos, e o amor aqui? E o amor neste mundo? Como é que a gente pode elaborá-lo, ou trabalhá-lo de alguma maneira? Eu me lembro de uma história bem simples e muito bonita de dois irmãos que, quando garotos brincavam pedindo, no meio da brincadeira, sentiram fome, moravam na rua e pediram comida em alguns estabelecimentos e nunca achavam. Até que em um local, numa casa, deram-lhe uma pequena latinha com leite. E eles então bebiam, só que na verdade o mais velho virava aquele copo e cerrava a boca sem permitir que entrasse leite. Então dava para o pequenininho que bebia e sorvia imensa quantidade de leite, devolvia para o grande, ele bebia, fingia que bebia e devolvia ao pequeno, de forma que ao final somente o pequeno tinha bebido toda a lata e foram brincar depois até de jogar bola, por assim dizer, com aquela latinha. Esse amor genuíno, ele se manifesta aqui na Terra de diversas formas, mas na prática, será que é só nesse formato, de forma tão poética e tão bonita? Nós podemos perceber que Jesus nos trouxe o Evangelho há 2000 anos como uma motivação, um empurrãozinho, para a gente poder assim, acelerar um pouco a velocidade de aprendermos a amar assim, nesse sentido. Então, a percepção que tem é de que nós não vamos fazer isso de uma hora para outra. O recado do Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro quando diz: purificai os vossos corações e não consintais que se demore qualquer tipo de pensamento mundano ou fútil ou inútil em nossas cabeças. Então, essa purificação, quando é que eu vou trabalhar isso? É todo dia? A ideia é imaginarmos que todo dia, cada um, conforme a sua condição, os seus dramas, os seus pensamentos, as suas fraquezas morais, físicas, de toda ordem, é dia de trabalhá-la, sempre nesse sentido do controle, de tentar, na verdade, trabalhar esse estágio, fazendo sempre modificações de pequena monta. O próprio Livro dos Espíritos nos fala de mudanças insignificantes, mas que tudo depende da vontade. Então, esse trabalho de modificação, para esse sentido de amar nesse formato, é um trabalho que vai pelas beiradas, devagarinho, aos poucos alicerçando de acordo com a nossa forma de viver. Não adianta fazer os grandes movimentos do amor de uma hora para outra. É preciso treinar nos mais simples, como Teresa de Calcutá mencionava, fazer pequenas coisas, mas com imenso amor. E é por isso que Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, faz um convite extremamente especial quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Mas ao invés de nos indicar para irmos lá transformar o mundo, ele nos recomenda na sequência:
mas transformai-vos em espírito. Então, antes de pensarmos que precisamos mudar o mundo, fazê-lo, na verdade, amar mais, é preciso que nós reconhecemos a nossa capacidade de amarmos em nós também. Primeiramente em nós, para que depois possamos ir até lá. Então, as experiências de brigas em família, dificuldades de relacionamento de toda ordem, desentendimentos que temos com quaisquer, com os de dentro de casa, com os de fora de casa, nos mostram que a gente de alguma maneira acomodou no exercício do amor naquela relação. Explico melhor. Se nós, na verdade, nos acomodamos no amor e toda a água parada, ela tende, obviamente, a acumular-se de detritos, o maior e mais grave detrito existente no âmbito espiritual é o egoísmo. Então, quando deixamos de amar, permitimos que o egoísmo instale-se. E esse egoísmo vai, então, fazer com que nós hajamos somente pensando em nós, da forma como queremos, do jeito que queremos, amar como queremos e da maneira que queremos, apenas fazemos. Então, por isso que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele faz um comentário interessante mostrando que egoísmo é o apego da alma, assim, da alma ao bem próprio. O apego da alma ao bem próprio, só pensar em si. Então, teoricamente falando, nós terminamos deixando-nos levar por aquele sentimento de que tudo que está bem para mim só está bem se estiver bom. Então, temos uma vida, por exemplo, muito tranquila, muito satisfatória, dizemos graças a Deus. Numa vida difícil, com exercícios ou provas um pouco mais dolorosas, já perguntamos, onde está Deus? Não vamos aos poucos trabalhando conosco aquele sentido de imaginar o que eu posso fazer agora, como eu posso amar nesse exercício, mesmo na dificuldade. Nós tivemos experiência de ouvir colegas, inclusive, mencionando que se parássemos para pensar com carinho, todos somos filhos de Deus, todos de alguma forma somos irmãos, queiramos ou não. E se, obviamente, percebermos que há uma situação em que dois filhos de Deus passam por problemas graves, por exemplo, um acidente ou fome, quando nós chegarmos ao encontro deles e olharmos, se de repente percebermos que um deles é uma pessoa que amamos, um irmão, um filho, por exemplo, e aí descobrimos que esse está sendo alimentado agora e o outro não, chegamos até a dizer, ai, graças a Deus. Esquecemos que o outro continua em sofrimento e que, obviamente, esse exercício de compaixão também é exercício de amor. E como combater esse exercício egoístico de ser, que nós ainda carregamos conosco, na maneira de pensar, somente na nossa forma? O Livro dos Espíritos nos recomenda, conhece-te a ti mesmo, avaliar, obviamente, cada um, analisar-se para se reconhecer. Mas, obviamente, é difícil imaginar se nós estamos andando nesse sentido, porque o egoísmo, ele neutraliza, segundo o Livro dos Espíritos, nos informa, os Espíritos nos trazem a informação de que o egoísmo neutraliza as nossas, na verdade, boas intenções. As outras qualidades ficam neutralizadas por esse hábito de pensar só em si. Você não consegue enxergar ou dar andamento aos bons sentimentos. Por isso que Emmanuel, muito bonita, de forma muito bela, menciona que o amor puro é reflexo do Criador. Nós, de alguma forma, podemos ser espelhos. Somos incapazes de amar verdadeiramente. Mas esse amor de Deus se manifesta em nós, muitas vezes, quando temos um gesto que foge ao padrão comum, qualquer que seja ele. Uma conversa bendita, um afago, um entregar um pão. Então, coisas como essa, às vezes, é uma manifestação que nem é nossa. Mas Deus se manifesta ali e nós refletimos aquilo e encaminhamos ao outro. Nesse sentido, de forma muito humilde, é a prova maior de que Deus nos ama de verdade. Ele sim nos entrega. E veja, a parábola do filho pródigo nos mostra isso com uma sabedoria gigantesca. Uma vez que nós falamos muito do filho, o filho que sai, o filho que fica, o novo e o velho, mas não falamos do pai. Esse pai aceita o filho ir sem reprimendas. E quando o filho volta, ele faz algo espetacular, que não era óbvio, mas longe de ser o costume daquela época. Ele corre até o filho e beija-o, mas beija-o repetidamente. Não era comum, isso é um gesto muito mais materno, é um gesto de amor divino. Beijar repetidamente significa carinho,
e amor profundo, mesmo por aquele que, obviamente, optou por um caminho que é considerado por muitos errado, mas na verdade foi um caminho de exercício de amor e de livre-arbítrio, porque se fosse contrário ou ruim, Deus teria tentado dizer, não vá. Um pai teria dito, não vá. Mas não. É a oportunidade do crescimento respeitado, obviamente, por Deus nesse sentido. Por isso, Lucas mostra, né, nessa parábola que, para Deus, obviamente, a felicidade é individual. A maneira como cada um ama ou faz é individual. E quando nós conseguimos amar ou transformarmos, ainda que pouco, a felicidade no céu é imensa. Por isso que ele menciona, né, que é maior a felicidade no céu por um pecador que se arrepende do que os justos, na verdade, né, que não tem por que se arrepender. Então reflitamos conosco, num mundo com tantas violências, tantas faltas de amor, comecemos a pensar se nós estamos tão chocados com a violência externa, mas também ela ainda não toma conta de nós, dentro de nós ainda. Se nós não estamos trazendo esse egoísmo para dentro de nossos corações, para dentro de nossa casa, porque obviamente não é preciso o homem no mundo, na verdade, para se tornar um homem que ama, um homem transformado, regenerado, ser sisudo, ser isolado. O capítulo do Evangelho nos convida a isso. Do contrário, ao invés de nos isolarmos, irmos ao mundo, fazermos um tanto melhor. Não é simplesmente por ritualismo, vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, vou ficar sério, sisudo. Como às vezes nós vemos as fotos, por exemplo, desenhos de Allan Kardec, de Jesus, sempre muito sério, sisudo. Aqueles que desenham a alegria são obviamente muito diferentes. E não é pelo volume de obras assistenciais ou de caridade que nós vamos para cá ou para lá, como se eventualmente se fala por aí. Nós percebemos na literatura espírita quantos, na verdade, estão às vezes internados em clínicas depois de desencarnados, mesmo tendo uma longa área de trabalho assistencial, mas porque não se modificaram a si mesmos. O ato era apenas um ritual externo, habitual. Por isso Paulo menciona, né? Sem amor, serei como o símbolo que retine. Apenas um barulho, quando na verdade não há transformação pessoal. Então, o como fazer, como amar é que está em discussão. É o como se faz é que precisa ser trabalhado. Dar um pão vai matar a fome sempre e o gesto é sempre muito bem-vindo. Mas dar um pão com amor, isso já é um exercício que vai sendo feito aos poucos. Por isso que o verdadeiro espírita, né, se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações ruins. Não é simplesmente por fazer a caridade. Essa é uma forma de se enxergar hoje. Mas é preciso transformar-se para encontrar esse amor de verdade. Então, o que eu posso fazer para transformar a mim e, obviamente, ao outro? O convite aqui de hoje é, na verdade, se a gente ainda tem muito a aprender, é exercitar nos pequenos atos mesmo. Optar pelo bem sempre que pudermos. Se vamos estourar, perder a paciência, lembremos de cuidar da paciência. Se vamos de alguma forma falar mal de alguém e é um hábito, lembremos de não falar. Se temos um hábito de, por exemplo, ter pensamentos diante de certos estímulos, cuidemos deles. Para que aos poucos, nesse exercício simples de amar a si mesmo, possamos treinar a amar ao outro, porque consequentemente também vamos viver este mundo. E aí, claro, com tudo aquilo que sabemos, que a vida prossegue, que é uma experiência, a dor é uma experiência, uma escola a nos ensinar, que as oportunidades de vida são inúmeras, que Deus nos ama, que a vida não acaba com o fim deste organismo, que a lei de ação e reação, de causa e efeito, nos propõe um exercício de colheita futuro com o que plantamos agora. Ainda assim, sabendo disso tudo, Jesus faz uma pergunta extraordinária, lá inclusive no Sermão do Monte, no capítulo 5, quando ele pergunta, né? E se fizeres, né, igual aos publicanos e tudo mais, a grande pergunta que Jesus faz ao final é sensacional, porque ele pergunta, ainda assim, o que fazeis de extraordinário? Sabendo tudo isso, o que fazemos de extraordinário? O extraordinário não é fazer nada gigante, o extraordinário é fazer no pouco, é fazer na singeleza, porque obviamente nós estamos aqui para transformarmos o mundo, mas começarmos transformando-nos a nós mesmos. Por isso, de forma muito bonita e, obviamente, assim, muito especial, eu deixo aqui um recado de Alta de Souza, um dos poemas mais belos que ela traz, mencionando para nós
o quão simples é esse gesto de caridade quando nós fazemos esse gesto de amor abnegadamente. Descobrimos a vontade de servir pensando assim: alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas. Pela consolação que te abençoa, seja qual for o tempo em que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Que Jesus possa nos iluminar nesse exercício de tornar a nossa alma cada vez mais humilde e boa. Uma boa noite a todos. Seja como uma raiz firme no ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso Pai. Ser o fundo do mais fundo céu, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ser o artista que criou e amar como ele amou, e amar como ele amou. Ó Pai bondoso, obrigado por mais este dia, obrigado por mais estes estudos, obrigado por mais esta união entre todos nós, unidos de coração. Que possamos aprender e assimilar estas lições hoje recebidas para poder nós sermos luz no mundo
Que assim seja.